As pessoas costumavam pensar que os relógios biológicos não eram apenas misteriosos. Eles eram vistos quase como milagres. Este não é mais o caso. Essa frase do geneticista e cronobiologista estadunidense Jeffrey Condor Hall, atualmente professor emérito da Universidade Brandeis e da Universidade do Maine, reflete o tema do Momento TBT de hoje. Todos os organismos vivos possuem um relógio biológico interno, responsável por sincronizar seu ritmo biológico com a rotação da Terra. Esse relógio biológico influencia em muitos aspectos fisiológicos, regulando funções como comportamento, níveis hormonais, sono, temperatura corporal e metabolismo. Isso porque uma grande proporção de genes é regulada pelo relógio biológico, gerando um ritmo circadiano cuidadosamente calibrado que adapta a nossa fisiologia às diferentes fases do dia. Em mamíferos, os ritmos circadianos são governados por um sistema chamado de oscilador mestre, localizado no núcleo supraquiasmático do sistema nervoso central, que controla outros osciladores distribuídos por todo o corpo. O sistema nervoso central determina a duração do período circadiano de cada indivíduo, que no ser humano é de em média 24 horas, independentemente da presença de luz. Em vertebrados, o sono evoluiu como um período sustentado de inatividade física durante uma parte específica do ciclo circadiano. A distribuição dos períodos de repouso e de atividade entre a noite e o dia varia entre os diferentes grupos de vertebrados. Mas qual a base molecular desse ritmo circadiano? E como se deu a sua descoberta? Ainda no século XVIII, o astrônomo Jean-Jacques Dortu de Miran percebeu que as folhas da planta conhecida como mimosa se abriam para o sol durante o dia e se fechavam ao anoitecer. Porém, ao colocar as plantas em escuridão constante, ele percebeu que as folhas continuavam a seguir esse mesmo padrão de oscilação diária normal, ou seja, eram mecanismos internos que estavam ditando esse comportamento, e não a presença de luz. Outros pesquisadores logo perceberam que não apenas as plantas, mas também os animais, possuíam a capacidade de se adaptar fisiologicamente às flutuações do dia, num mecanismo chamado de ritmo circadiano. Durante a década de 1970, o biólogo estadunidense Seymour Benzies e o seu aluno Ronald Konopka demonstraram que mutações em um gene desconhecido interrompiam o relógio circadiano das moscas de fruta, pertencentes ao gênero Drosophila. Eles chamaram esse gene de período, e em 1984, Jeffrey Hall, juntamente com o biólogo molecular e cronobiologista estadunidense Michael Rosbash, trabalhando em estreita colaboração na Universidade Brandeis, em Boston, conseguiram isolar o gene período. Esse feito também foi atingido concomitantemente pelo cronobiologista estadunidense Michael Warren Young, na Universidade de Rockefeller, em Nova York. Em Drosophila, o gene período codifica uma proteína chamada PER,
que apresentam pico de acumulação nas células durante a noite. Sendo assim, os níveis da proteína PER oscilam ao longo de um ciclo de 24 horas, em sincronia com o ritmo circadiano. A proteína PER não tinha homologia com nenhuma outra proteína conhecida, e segundo Jeffrey Hall, era apenas uma sequência misteriosa de aminoácidos. Alguns anos depois, descobriu-se que o gene tinha homologia em muitos animais, incluindo os humanos, como veremos adiante. Jeffrey Hall e Michael Rosbash perceberam que através de um ciclo de feedback inibitório, a proteína PER impede a continuidade de sua própria síntese e assim regula seu próprio nível em um ritmo cíclico contínuo. Eles mostraram que a proteína PER era capaz de se acumular no núcleo celular durante a noite, bloqueando a transcrição do gene período. Basicamente, a proteína PER começa a ser sintetizada nas primeiras horas da manhã e vai se acumulando no citoplasma. À medida que sua concentração citoplasmática aumenta, a proteína PER começa a ser transportada para o núcleo, com um pico de concentração nuclear no meio da noite. No núcleo, ela se liga e desativa os fatores de transcrição que ativam o seu próprio gene, parando a produção de seu próprio RNA mensageiro. Ao longo da segunda metade do período noturno, a proteína PER no núcleo é degradada e removida, até que sua concentração seja drasticamente reduzida. Nesse momento, o RNA mensageiro derivado do gene período começa a ser transcrito novamente e exportado para o citoplasma, a fim de aumentar a produção da proteína PER durante o outro dia. Esse ciclo de feedback negativo está no cerne de um sistema de controle circadiano de alta complexidade, governando a produção rítmica de 10 a 20% de todas as proteínas que existem em células de mamíferos, plantas, insetos e outros organismos. Porém, essa história ainda estava incompleta. Afinal, como era então regulada essa passagem da proteína PER para o núcleo e o tempo em que ela permanecia nesse compartimento celular? Foi quando, em 1994, Michael Young descobriu um segundo gene de relógio drosófilo chamado Timeless, que codificava uma proteína chamada TIM. Ele demonstrou que a proteína TIM se liga à proteína PER, formando um complexo capaz de entrar no núcleo da célula, onde então bloqueia a atividade dos genes período e Timeless, em um ciclo de feedback inibitório conjunto. Um complexo de dois fatores de transcrição chamados CLOCK e SIC regula positivamente a transcrição dos genes período e Timeless. São justamente esses fatores que têm sua atividade suprimida pelo complexo nuclear formado pelas proteínas PER e TIM. Estudos mostraram que uma mutação na proteína PER que reduz a sua afinidade pela proteína TIM termina por atrasar a localização nuclear da proteína PER, o que prolonga o período de ritmos comportamentais em drosófila. Outros estudos mostraram que a proteína PER não se acumula no núcleo caso a proteína TIM esteja ausente, mesmo na presença de níveis elevados de RNA mensageiro transcrito a partir do gene período. Sendo assim, as taxas de associação PER-TIM influenciam a duração do ciclo circadiano. As proteínas PER e TIM podem ser fosforiladas. Nós já falamos aqui no Momento DBT sobre a importância da fosforilação de proteínas no 5º episódio da primeira temporada. A proteína PER torna-se progressivamente fosforilada ao longo de muitas horas, e o seu tempo de fosforilação está alterado em organismos mutantes com ritmo circadiano modificado. Essas observações sugerem que o tempo que a PER passa fosforilada também tem um papel no estabelecimento da ritmicidade. Posteriormente, Michael Young identificou ainda outro gene chamado Double Time, que codifica a proteína DBT, a qual atrasa o acúmulo da proteína PER. Isso indicou mais um mecanismo pelo qual a oscilação da concentração da proteína PER
é ajustada ao longo do dia para corresponder a um ciclo de 24 horas. A DBT altera a cinética de fosforilação e degradação da PER. O relógio molecular dos mamíferos tem homólogos às proteínas encontradas em Drosophila. Em mamíferos, há 3 genes conhecidos que codificam proteínas da família PER, chamadas PER1, PER2 e PER3. Um homólogo do fator de transcrição, CLOCK, desempenha o mesmo papel no relógio biológico humano. E a função do fator de transcrição SIC de Drosophila é realizada pelo fator B-1 em mamíferos. Já os criptocromos CRY são grupos de proteínas bem estabelecidas que desempenham em mamíferos uma função equivalente às da proteína TIM. Dessa forma, a proteína CRY e a proteína PER se ligam formando um complexo que entra no núcleo e inibe a transcrição ativada pelos fatores CLOCK e B-1. O ciclo de feedback inibitório é parecido ao que apresentamos para a Drosophila. Sabemos que alguns indivíduos estão mais alertas pela manhã e outros à noite. Essas preferências podem estar relacionadas a polimorfismos no gene CLOCK ou a fatores que sejam importantes para a estabilidade e a capacidade de tradução do fator de transcrição CLOCK. Apesar do ritmo circadiano de, em média, 24,2 horas se manter na ausência de luz, o tempo de expressão desses genes mencionados é sensível à luz, pois a luz durante a noite subjetiva de um mamífero resulta em um aumento repentino na expressão e, portanto, em uma mudança de fase no núcleo supraquiasmático. Desde então, diversos componentes moleculares do mecanismo de relógio têm sido elucidados, explicando sua estabilidade e função. Em 2017, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina foi concedido a Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young, por suas descobertas de mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano. A melatonina, ou N-acetil-5-metoxitriptamina, é um hormônio produzido por animais e por plantas. Ela é uma indolamina, sintetizada a partir do aminoácido triptofano e capaz de atravessar facilmente as membranas celulares por difusão. A melatonina é um neurohormônio que está envolvido na sincronização dos osciladores periféricos. A síntese noturna e a liberação de melatonina pela glândula pineal são controladas pelo oscilador mestre no núcleo supraquiasmático e é inibida pela exposição à luz. Estudos em animais mostraram que a melatonina está envolvida na regulação da expressão de vários genes envolvidos no relógio biológico, como os genes PER1, PER2, B-1, CLOCK e CRY, tanto em tecidos alvos centrais quanto periféricos. Além de regular o momento do sono, a melatonina também regula a reparação de células que foram expostas a algum dano. Hoje, sabemos que o nosso bem-estar é afetado quando há uma incompatibilidade temporária entre nosso ambiente externo e nosso relógio biológico interno. Por exemplo, quando viajamos por vários fusos horários e experimentamos o fenômeno chamado de jet lag. Também há indicações de que o desalinhamento crônico entre nosso estilo de vida e o ritmo ditado por nosso relógio biológico está associado a um risco aumentado de várias doenças. Alterações na expressão da proteína PER1 podem ter efeitos significativos no ciclo celular. O relógio circadiano de uma célula pode desempenhar um grande papel em sua probabilidade de se desenvolver em uma célula cancerosa, e a regulação negativa da proteína PER1 pode aumentar o crescimento do tumor em mamíferos. A alteração cronobiológica conhecida como fase familiar avançada do sono, caracterizada como um ritmo circadiano reduzido em cerca de 1 hora, tem como principal causa uma mutação na proteína PER2, que altera o aminoácido 662 de serina para glicina. Por fim, polimorfismos na proteína PER3 têm sido associados à síndrome da fase do sono retardado. Outras condições que podem estar associadas a alterações da expressão da PER3 podem ser o diabetes mellitus tipo 2 e o transtorno afetivo sazonal.